Então, bom dia a todos. Declaro aberta, então, a sessão de julgamento ordinária do Conselho Municipal de Contribuintes, dia 25 de novembro de 2022. Nós temos apregoado para julgamento hoje somente um processo, que é o recurso voluntário 627-273-2021, está apenas o processo 644-953 de 2022. O processo de primeira instância é o 620-408-2021, o assunto é cancelamento de notificação fiscal. O recorrente é Transgrace Transportes Limitada. A conselheira relatora, a doutora Liliane Pedroso Vieira. Eu vou fazer um pequeno histórico e vocês me corrigem se estiver errado. Apregoado para julgamento, após a leitura do relatório da conselheira relatora, houve sustentação oral pela doutora Karine D'Agostin Han. A conselheira relatora votou no sentido de não conhecer das razões recursais apresentadas no processo administrativo 644-953-2022, ante a sua intempestividade e ocorrência de preclusão consumativa, bem como conheceu do recurso apresentado no processo 627-273-2021 e, no mérito, negou-lhe provimento. Na sequência, o conselheiro William Pérez de Bittencourt pediu vistas ao processo. Nesta semana, eu recebi um e-mail da doutora Camila Inácio Fernandes pedindo inscrição novamente para a sustentação oral da doutora Karine D'Agostin Han. Esse pedido eu acabei indeferindo, mas até orientei que se a doutora Karine pudesse participar da sessão, havendo dúvida dos conselheiros, eu facultaria a palavra a ela. Ela está presente aqui, qualquer dúvida ela pode nos ajudar. Então, já de imediato, como a sustentação oral nós já passamos dessa fase, ela já foi feita, eu já passo diretamente a palavra ao conselheiro William para suas considerações. Bom dia a todos, bom dia ao colega advogado que está acompanhando a sessão também. Na última sessão eu pedi vista do processo, porque eu havia ficado em dúvida com relação à questão do processo de arbitramento. E o presidente gentilmente me mandou o processo, inclusive físico, né? Agradeço já de antemão. E eu li o processo com bastante atenção e eu já adianto que eu estou acompanhando a relatora. E por que eu faço? Eu faço porque as alegações do contribuinte desde a primeira fase da primeira instância, elas, embora as alegações elas sejam razoáveis, o problema é que a prova é anêmica. A prova que ele fez, inclusive, depois contra ele mesmo. Porque ele alega que a grande maioria dos serviços prestados foram feitos para outros municípios. Mas juntou um relatório aqui, desacompanhado de qualquer outro tipo de prova, não veio acompanhado de conhecimento de transporte, nos autos isso não consta. E pelo que eu percebi aqui, dos quilômetros rodados, consta aqui que tem o maior quilômetro rodado aqui foi 1 quilômetro. O restante é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, assim, embora a tese seja de que todos a maioria dos serviços prestados tenham sido feitos para outros municípios, a documentação não condiz com a tese do contribuinte. Então, por essa razão, eu estou acompanhando a relatora. Eu entendo que a prova que foi feita pelo contribuinte, com todas as vênias, ela depõe contra a sua própria tese. E eu observei aqui também que quando a ilustre advogada juntou a defesa dela, ela também já juntou de forma intempestiva. Ou seja, o prazo para o contribuinte se insurgir contra a decisão de primeiro grau já havia transcorrido. E no recurso ele não se insurgiu contra os fundamentos da decisão. Ele juntou uma... Aí o problema de contador fazer defesa técnica, né? O contador não está preparado para isso, né? A função dele é outra, a função dele é fazer os livros contábeis e ele tem uma certa dificuldade, os contadores têm uma certa dificuldade quanto à questão da técnica processual, né? Então, assim, por esses 3 fundamentos eu estou acompanhando a relatora. A prova depõe contra a própria tese do contribuinte, prova que o contribuinte produziu, os autos. No recurso contra a decisão da primeira instância, ele não se insurge contra os fundamentos da decisão. Ele juntou uma defesa ali que, com todas as vezes, é difícil até de compreender o que ele está querendo dizer. E quando a advogada, a ilustre advogada, ela juntou a procuração dos autos e juntou também o recurso, já era intempestivo, já tinha transcorrido o prazo regulamentar, né? Então, por essas razões, eu estou desacompanhando. Muito embora, eu confesso que eu não concorde com talvez não fosse concordar com o critério utilizado pelo fiscal, mas o fiscal não tinha nesse caso concreto aqui, ele não tinha como arbitrar de uma outra forma. Porque a prova produzida, infelizmente, é uma prova anêmica, uma prova que
se agir de uma maneira diversa aqui. Então, com essas considerações, presidente, os relatores, o advogado que também está nos acompanhando aqui, eu nego o provimento do recurso e acompanhar a relatora. Perfeito. Só para fins de esclarecimento, hoje o conselheiro Felipe ele está palestrando num evento que está tendo em Florianópolis, por isso a ausência dele. E justificando também a ausência do conselheiro Rafael, o nosso regramento ele diz que quando um representante do município está impossibilitado, e o seu suplente também estava, porque foi o fiscal que atuou no procedimento, então a gente, para manter a paridade, a gente tira um representante da sociedade. E aí, como estava em vistas com o Dr. William, por isso que o Dr. Rafael, a gente até dispensou a presença dele. Então eu proclamo o resultado do julgamento no sentido de, por unanimidade de votos, decidiu-se não conhecer as razões recursais apresentadas no processo administrativo 644953, ante a sua intempestividade, bem como conhecer do recurso apresentado no PA 627, apresentado no PA 627-273/2021, e no mérito negar-lhe provimento. Isso. Negar-lhe provimento. Sim, por favor. Sobre a questão aí que o doutor mencionou sobre a questão da intempestividade, né? Eu tinha cuidado desse assunto na oportunidade da sustentação oral. Nesse caso da intempestividade, a gente alegou uma nulidade do auto de infração, justamente para tentar trazer para apreciação essa questão suscitada depois, em especial quanto ao arbitramento, porque o fiscal utilizou o IBGE, populacional do município de Criciúma para arbitramento, que foi o que a gente pediu para que se utilizasse de forma equinânime a divisão dos municípios de atuação, por entender que caso ele pretendesse usar a questão do IBGE, ele também tivesse que utilizar a quantidade de transportadores que tem no município, para que a gente pudesse manter uma igualdade na hora de arbitrar. E para que fosse isso apreciado, a gente tentou puxar essa situação da nulidade do auto, porque foi aberto o auto de fiscalização de um período, fiscalizado de outro período, e que o contribuinte não foi cientificado disso, nem teve documentos. Então, eu até que na oportunidade a relatora observou que isso não teria gerado prejuízo para o contribuinte, mas é uma nulidade, tecnicamente falando, é uma nulidade que nós teríamos que, a partir disso, né, não houve prejuízo, mas teria-se que sim analisar essa nulidade a fim de no mérito, dizer não houve prejuízo. E justamente para isso tentar trazer essa análise. Porque esse relatório, eu concordo, né, foi um relatório de transportes que foi juntado ali, não diz nada com nada naquele relatório, e justamente por isso ele acaba sendo nulo, porque evidentemente que um transporte não é realizado a uma distância de 1 quilômetro. E o transporte também não é realizado no quilômetro zero, existe um percurso, né? Isso demonstra um problema gerencial do contribuinte. E realmente a gente, ao analisar, a gente vê que ele não prova nada e que, na verdade, comprova um déficit de gestão, né, da empresa que não estava controlando para onde é que iam os veículos, né, nessa circunstância. Porque, evidentemente, que tu não transportava ao quilômetro zero, muito menos ao quilômetro 1, né? Tem que, pelo menos, percorrer uma distância razoável dentro do município. E foi mais ou menos o que a gente tentou dizer nessas circunstâncias, tentar trazer uma nulidade do auto por conta do período, que está errado, a abertura do auto é um, o período fiscalizado é outro, e o período notificado é outro. Então, a gente apontou isso como preliminar. E, na questão do mérito, trazer a questão do arbitramento, observando esses pontos e pedindo por essa, né, trabalhar isso de forma equinânime. Chegou a ser observado esse ponto, o doutor teve a oportunidade de ponderar então, mestre extra-alto já... Não, deixa eu só encerrar então a sessão, doutora. Então, eu declaro o processo julgado, no mesmo sentido que foi lido aqui, não conhecimento de um e conhecimento e não provimento do outro. Eu declaro encerrada a sessão, mas antes disso, gostaria só de desejar a todos vocês
como nós não teremos uma sessão, provavelmente, a não ser que uma extraordinária, acredito que não vai ocorrer, desejar um ano cheio de saúde, cheio de prosperidade, que nós possamos ser sempre cada vez mais felizes. Então está encerrada a sessão.